Olá, estamos aqui. Vocês acharam que eu não vinha mais? Muita gente ia gostar, né? Não, mas foi uma semana que a gente teve algumas mudanças de planos, um exame médico e não deu para completar a pesquisa que eu estava querendo apresentar nesse programa de domingo passado. Nós vamos passar para domingo que vem. E vamos falar sobre isso hoje, que é sobre a marcha da democracia. E hoje também nós vamos atualizar um pouco, porque apareceu, né, uma notícia, um levantamento apurado pela Folha, pelo Estado de São Paulo e pelo blog da Andréa Sadi, que aponta que o Exército autorizou a posse de armas para condenados, traficantes. Complicado, né? De 2019 a 2022. E também vamos comentar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, pelo jeito, não tem mais para onde fugir. Nem para a cidade, que ele falou, me deixa em paz, não me toque. Vai tocar sim, vai acontecer, toque. Não tem muito por onde fugir. Então, você que está chegando agora, que está me vendo pela primeira vez, deixe aí a sua inscrição, faça a sua inscrição aí embaixo, deixe também o seu like, ou para quem já não gosta mais de mim, deixe o dislike e vamos em frente, tá bom? E depois a vinheta. A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro é cada vez pior, cada vez mais difícil. O cerco está se fechando. Faltam apenas mais alguns depoimentos na Polícia Federal e a ideia, segundo algumas fontes que revelaram ao G1, a ideia é que a fase de investigação seja encerrada até o final de junho e depois vai para o Ministério Público e aí vai se instaurar ou não o processo que acusa o ex-presidente Bolsonaro de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático e organização criminosa. E aí que vai desenvolver tudo, né? Que vai saber depois do seu processo, se houver denúncia, ele vai ser julgado, provavelmente condenado, enfim. Aliás, é bom esclarecer, né? Ainda está em fase de investigação, portanto não existe processo para se ter acesso. Como ter essa conversa que algumas pessoas vêm falando que o ex-presidente não tem acesso aos processos, porque não existe processo ainda. O que existe é uma fase de investigação. E é lógico que algumas coisas da investigação podem ser divulgadas e outras não. São informações sensíveis. E imagina uma pessoa que está sendo investigada ter acesso a informações das quais ele pode, de alguma forma, interferir. Né? Então, é complicado. Não existe essa conversa, essa desculpa. O que acontece é isso. Então, provavelmente, até junho, deve-se terminar o período de investigações e aí o Ministério Público define se vai denunciar e abrir um processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e não só contra ele, contra todos esses que estão sendo investigados, envolvidos, um escândalo atrás do outro. O último, né, o Exército, no blog da Andréa Sadi e no jornal Estado de São Paulo, que um documento aponta fragilidades no sistema de comprovação de idoneidade de quem pede autorização para ter armas, como colecionador, atirador, desportivo e caçador. O Exército deu licença de CAC para condenados por tráfico e homicídio, diz Tribunal de Contas da União. Aponta que o Exército emitiu licenças para condenados por crime de tráfico de drogas e homicídios e para pessoas com mandados de prisão em aberto. O documento foi revelado pelo Estadão e obtido também pelo blog da Andréa Sadi. Já no final da tarde de ontem, dessa segunda-feira, o Exército enviou
nós temos aqui uma nota que o Centro de Comunicação do Exército informa que o Tribunal de Contas da União realizou auditoria operacional de sistemas de controle de armas e munições a cargo do Exército Brasileiro e nos processos de trabalho. O Exército, após relatório de auditoria do TCU, diz que está colaborando com todas as investigações e todas as irregularidades serão punidas. Mas a matéria está com link aqui na descrição. É assustadora. Só para você ter uma ideia, CACs, liberações e renovações com aval do Exército. Homicídio, 180 pessoas em processo de execução penal, 1.876 com mandados de prisão. Lesão corporal dolosa, 461 pessoas, processos em execução penal, 323 com mandados de prisão. Lei Maria da Penha, 29 processos. Roubo, tráfico de drogas, 324 processos de execução penal, 1.280 mandados de prisão. Essas pessoas receberam permissão para a aquisição de armas, como CAC. E, entre algumas evidências, entre algumas provas já recolhidas pela Polícia Federal, existe um apontamento que diz que a minuta do golpe envolvia também a presença de um braço armado, provavelmente dos CACs. E desde muito tempo também vem se vendo a quantidade de armas e essa propaganda maluca, né, de que as pessoas de bem, engraçado, né, precisam ter armas em casa para se defender dos bandidos. Agora, a quantidade de armas, munições que estão sendo apreendidas, na semana que passou, por exemplo, um coronel da reserva do Exército foi pego, porque aconteceu um acidente, com mais de 1.000 armas, com um arsenal dentro de casa. Eu não lembro agora se centenas ou milhares, não, centenas, mais de 100 armas e milhares de munição, 2 granadas. E que um homem desse, ele está se defendendo de quê? Ele está se defendendo de um exército. Colecionador, nossa, o cara tem coisa para abrir um museu. Tem que se investigar, está se investigando. Então, são coisas que vão aparecendo e incidentes ocorrendo, como explodiu lá o paiol desse coronel. E ele chegou até tentar o suicídio, atentar um suicídio. Será também? Enfim, é muita coisa acontecendo. E o cerco está apertando. E o ex-presidente não tem muito mais por onde correr. Tanto que, cada vez que ele fala alguma coisa, ele passa a admitir coisas que ele negava, que ele dizia desconhecer. Lógico que também vai transferindo uma série de responsabilidades. E muita gente tem ficado bastante irritada com o depoimento não só agora do ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, como também do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e outros que não se recusaram a falar durante o depoimento. Especialmente em relação ao general Freire Gomes, a revolta é ainda maior, porque ele depois, por quase 8 horas, respondeu a 270 e tantas perguntas, não é? E agora o chamam de traidor. Já chamaram de coisa pior, né? O tal do K 3 pontinhos, né? Cagão. Porque ele não quis aderir ao golpe. Aliás, de cagão não tem nada. Nem de traidor. Aliás, ele realmente faltou um pouquinho de coragem, porque naquela reunião de novembro e na de dezembro, ele tinha que ter dado ordem de prisão a todos que estavam ali por atentar contra o Estado Democrático de Direito, contra a legislação, contra a Constituição. Mas tudo bem. E aí vem uma questão que tem interessante. Muitos desses militares têm se queixado da Polícia Federal de estar ouvindo oficiais, coronéis, generais do Exército, que isso mancha a imagem do Exército. Olha, senhores oficiais,
Se os senhores pensarem direitinho, não mancha a imagem, não. O que mancha a imagem são aquelas manchetes de que o Exército facilitou, não fiscalizou, autorizou a aquisição de armas por criminosos, traficantes. Isso mancha a imagem. O que mancha a imagem é ver generais articulando, conspirando contra as instituições, planejando o golpe de Estado. Isso é que mancha, porque o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas são uma instituição da República. Elas não podem conspirar contra a República. Aliás, importante, elas não são um poder nenhum. São uma instituição que pertence à República. E as pessoas que trabalham lá, que servem lá, são servidores públicos. Não de primeira, segunda, terceira, muito menos de classe especial. São pessoas que devem respeitar a Constituição e respeitar os limites que ela impõe aos servidores. Se existem algumas permissões para que o Exército haja com as armas, não está entre elas derrubar governo. Não existe isso. Isso é que mancha, isso é que gera um certo medo na relação, uma certa dificuldade na relação entre os civis e os militares. Porque o poder que eles têm de estarem armados coage, intimida, ameaça. E se valem desse poder para fazer ameaça, para tomar o poder, derrubar presidentes. A lista de intervenções militares no Brasil é enorme. Em golpes, tentativas de golpes, intervenção, farsas, são muito grandes e vêm de tempo. Começou, praticamente, o marco foi a proclamação da República, onde usaram do heroísmo, do nome do Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, herói da Guerra do Paraguai, para depor, já acamado, doente, para depor o também doente e acamado Dom Pedro II. Foi avisá-lo de que ele não era mais imperador, que a monarquia havia caído e que ele e sua família deveriam deixar o Brasil imediatamente, ou morrer no degredo. E depois, ele não ficou, ele promulgou a Constituição de 1891 e renunciou por causa das constantes crises entre o Exército e a sociedade. Dois levantes ocorreram durante o governo do sanguinário Floriano Peixoto. E na década de 30, década de 20, década de 50, década de 60 especialmente, atentados contra a democracia, tentativas de golpe, tentativas de impedir a posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart. João Goulart foi eleito porque naquele tempo vice-presidente era votado. E o João Goulart teve mais votos que o presidente. Foi preciso que um general mineiro, general Henrique Lott, cercasse o palácio do governo com tanques para fazer valer a Constituição, o cumprimento da Constituição. Lott sempre foi um conservador de direita. Depois da renúncia, aliás, 61, após a renúncia de Jango, o próprio Lott foi chamado para garantir a posse de João Goulart na presidência. Então, talvez, muito mais do que se preocupar com os depoimentos para os quais
os oficiais, altos oficiais do Exército estão sendo chamados, do Exército, da Aeronáutica estão sendo chamados, muito mais que se preocupar que esses depoimentos vão manchar o nome do Exército. Não, deveriam estar contentes porque a grande oportunidade do Exército mostrar que não está aqui atrás de golpe militar, que não está para fazer política, que é uma instituição que trabalha pelo Brasil, que trabalha, não faz política, não faz proselitismo, não faz ameaça, não trama golpes. É uma instituição séria de pesquisa, de desenvolvimento de novas tecnologias, de defesa do país, das fronteiras. É o momento de oxigenar e mostrar que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica são instituições que obedecem e não conspiram contra a ordem democrática. E nem usam em falso o nome da democracia como foi usado nos últimos 4 anos. E a propósito, uma boa iniciativa está sendo preparada para o dia 1º de abril, que é a Marcha da Democracia. Vai ser uma marcha reversa. A marcha vai sair do Rio de Janeiro e ir até Juiz de Fora, onde partiram as primeiras tropas do Exército para o golpe de Estado militar que eclodiu no dia 1º de abril de 1964. As tropas saíram de Juiz de Fora em 31 de março. Então, vai ser feita uma caminhada, um evento, uma marcha democrática que vai sair do Rio, vai passar por Três Rios, Petrópolis, vai passar por Três Rios, Levi Gasparian, Simão Pereira, até chegar a Juiz de Fora, onde lá estarão as famílias de João Goulart, do ex-presidente João Goulart, do líder sindical, do maior líder sindical dos anos 60, Claude Smith Riani, que está vivo, 103 anos, vivo, e do qual eu tive a honra, o desafio e a honra de escrever a biografia dele. É um momento de entender que é preciso fazer uma marcha reversa nessa ideia de que as Forças Armadas são poder moderador, não são poder, é uma instituição de Estado. Lá não é lugar de fazer política partidária, política para derrubar governo. O momento é esse. Um grande momento. Um momento em que o Brasil pulsa a democracia. Mais uma tentativa de golpe deixou de acontecer por negativa do chefe, do comandante-geral do Exército, General Freire Gomes. Olha só. Ele não foi traidor, pelo contrário, ele foi legalista e cumpriu o que tinha de ser cumprido. É claro que existem outras coisas aí que estão sendo investigadas, que ele deve responder, mas nesse ponto, ele agiu como o que vocês se apropriaram de dizer, um grupo se apropriou de dizer, ele agiu realmente como um patriota, defendeu a pátria, a Constituição, a democracia. Defendeu o Brasil. Ele não é traidor. Nesse ponto não. E aí, voltando rapidamente a falar da marcha democrática, da marcha da democracia, no próximo domingo eu vou colocar um cartão convidando as pessoas a participarem desse evento. E no domingo eu vou publicar um vídeo especial falando de como o golpe militar foi visto pelo
Goldsmith-Riani, pelo líder sindical Goldsmith-Riani. No domingo seguinte, eu vou falar com o líder estudantil José Luiz Moreira Guedes, ex-presidente da UNE e ex-exilado político. E no último domingo, nós faremos um especial também sobre os últimos 3 meses do governo João Goulart. Tá bom? Tomara que essa tentativa de golpe, que as pessoas sejam envolvidas, sejam punidas exemplarmente, e não reste dúvidas sobre a importância e a função das Forças Armadas. Que elas não se permita mais serem usadas para objetivos nada democráticos, nada republicanos como esses. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. No final de semana, se não houver nenhum problema, nós estaremos apresentando o primeiro especial da Marcha da Democracia. Goldsmith-Riani. Um abraço. Fui.